Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Talento. Hoje vamos falar sobre a revolução geracional, no fundo, como é que é isto de termos várias gerações na mesma organização, gerações com perfis diferentes, com culturas diferentes, com formas de estar diferentes, mas que muitas vezes se cruzam na sua atividade diária com outros conceitos, com outras ideias, com outras posturas, com outras formas de estar. Hoje vamos falar um pouco sobre este tema e, obviamente, temos aqui os nossos convidados habituais, a Patrícia Batista e o Artur Ferraz, que vão connosco partilhar aqui alguma informação sobre estes tópicos. Obviamente, queria também lembrar a todos que podem participar através do nosso chat ou do Question and Answers, onde podem colocar as vossas questões, comentários, observações sobre este tema que está na ordem do dia e que vai motivar a outra parte que tem a ver com como é que vamos atrair talento, não é? E como é que vamos preparar a nossa organização em todas estas circunstâncias para captar as novas gerações e adaptá-la também àquilo que são os requisitos e as necessidades destas novas gerações. Portanto, para iniciarmos, temos uma primeira apresentação do Artur Ferraz para lançar o tema. Artur, força! Olá, Viva. Olá, Manel. Olá, Patrícia. Olá a todos. Olá, Arthur. Obrigado. Olá, Manuel. Esperemos que possamos também trazer aqui esta ideia a debate. Eu acho que é das coisas mais importantes das organizações hoje em dia. Tão simples porque, se não estivermos atentos a elas, é provável que podemos ter trabalho e podemos ter clientes, mas se não tivermos pessoas para trabalhar, o resto, de facto, torna-se cada vez mais difícil funcionar. E, portanto, acho que este é o primeiro grande tópico que nós devíamos ter aqui assente e presente. Como estava a dizer o Manel e a Patrícia, eu vou tentar dar aqui uma primeira pincelada ao tema e depois vamos trazer aqui à discussão, até entre nós, aquilo sempre nesta lógica que também já vem sendo comum, contexto, e o que é que podemos fazer, que tipo de ações é que se podem desenvolver dentro das empresas, dentro das organizações, para tentar ultrapassar as questões que são apresentadas. Algum contexto e aqui algumas das áreas que nos pareceram também aqui importantes. 7 grandes disrupções que estão e vão, no fundo, desenvolver e traçar aquilo que vai ser o futuro do trabalho. A primeira ideia, e muito rapidamente, a tecnologia está em todo lado. E podemos dizer aqui, temos aqui uma fonte, em 2020 há 6 bilhões de smartphones no mundo, o que mostra claramente o que é que isto quer dizer. Atualmente nós temos 7 qualquer coisa bilhões de pessoas no mundo, portanto, tirando as crianças que ainda não têm telefone, que à partida são as com menos de 1 ou 2 anos. A quantidade de informação que se gera atualmente no mundo não real, portanto, no mundo virtual, é completamente astronómica. Portanto, há mais informação do que havia nos últimos 2 anos, que eu estou a dizer 9 vezes mais informação do que aquela que havia nos últimos 2 anos. Ou seja, isso quer dizer que daqui a 2 anos ela não vai aumentar 9 vezes, vai aumentar muito mais, porque os aumentos são exponenciais. E, portanto, a informação é cada vez mais clara. Depois, uma grande questão aqui que é algo que nos deve preparar para retirar o sono. A mudança cada vez mais óbvia na forma como as pessoas encaram aquilo que é a sua carreira. 2,5 a 5 anos é o tempo médio de permanência nas empresas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu para formar um profissional demoro 7 anos. Bom, então é muito simples. Temos que os passar a formar em menos tempo.
porque senão eles não vão ser formados nunca. Esta é uma primeira chamada de atenção para algo que é fundamental. Antigamente também se mudavam os pneus, nós já fizemos aqui algumas sessões, também se mudavam os pneus em 5 minutos e dinheiro, nós mudamos os pneus em 5 minutos, portanto tens é que andar mais depressa, senão tenho é que mudar os pneus em menos tempo. Portanto, se eu demoro 7 anos a formar um profissional dentro da empresa, se calhar tenho que os passar a formar em 3 meses. E esse é um desafio para dentro das empresas, não é? Principalmente da área técnica. Depois aqui o elemento que nos aparece aqui no meio, não é? A diversidade das gerações. Neste momento, e vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, temos 4 gerações nos postos de trabalho. O nosso mercado de trabalho tem 4 gerações diferentes, com ambições diferentes, com modos de ver o mundo diferentes. E isso é significativo. Aqui uma chamada de atenção e um pequeno parênteses. O Macron ganhou as eleições em França, não estas, mas as outras, porque a população com mais de 60 anos, ou com mais de 55 a 60 anos, votou massivamente nele, porque as populações com menos de 30 anos, ou até aos 30 anos, votaram essencialmente extrema-direita. E, portanto, é fundamental perceber o que é que está a acontecer para isto. Ou nós não sabemos o que é extrema-direita, ou não percebemos o que é que isso quer dizer, ou então, se calhar, temos um dos países fundamentais da União Europeia que está farto de estar dentro da União Europeia. E se é essa a resposta, têm 4 anos para resolver isso, porque se eles não resolverem internamente, a União Europeia vai ter que trabalhar essas questões. Só pegando neste, porque a França está a dividir pelo menos 2 países de um lado e mais não sei quantos do lado de lá. É fundamental percebermos isto e começarmos a olhar para estas coisas com olhos de ver e deixarmos de fazer de conta que isto não tem nada a ver connosco, porque tem. Não é? Tem muito a ver connosco e tem muito a ver com aquilo que está aqui, com este gap fundamental nas gerações. Alguma coisa está a acontecer para que estas situações estejam a ocorrer. Portanto, fica no ar, até porque estamos numa altura em que a Europa está em guerra e não é uma guerra qualquer. É uma guerra que mostra claramente esta própria distinção também. Depois, as 3 áreas do lado direito. Reparem, e é outra questão fundamental. Primeiro, o facto da tecnologia ser cada vez mais acessível. É? Ou seja, aquilo que custava um determinado valor astronómico em 2008, e 2008 foi ontem, não é? Foi há 14 anos, hoje custa bastante menos. Ou seja, a tecnologia é cada vez mais acessível. Quer dizer que é acessível. Aquilo que era só acessível às grandes empresas, hoje é acessível a uma pequena empresa. Nem é preciso ser um grande estadista sobre a inteligência artificial para a poder usar. Então quer dizer que eu posso pôr pessoas de nível relativamente intermédio a trabalhar sistemas de inteligência artificial. E, portanto, isso vem mudar aquilo que era a grande questão, que era a ideia de que as empresas tecnologicamente avançadas tinham grandes cabeças e grandes cérebros. Hoje em dia, isso já não é uma das situações. Uma outra questão a ser posta em cima da mesa e que é fundamental para perceber, por exemplo, o Great Resignation, etc., é que, por exemplo, nos Estados Unidos, 40% do contingente de pessoas que estão a trabalhar são temporários. Ou seja, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a maior parte das pessoas, ao contrário daquilo que acontecia lá está com a primeira geração, os baby boomers, em que o trabalho não era um trabalho temporário, o trabalho temporário é uma invenção mais recente, exatamente para tentar comatar um conjunto de situações. Hoje, essa situação ocorre. Ou seja, quer dizer que a grande maioria das pessoas que estão nos mercados ativos de trabalho são temporários. Quer isto dizer também o quê? Que não têm sentimento de segurança naquilo que têm e que a sua ligação às organizações é uma organização, eu diria, débil, não é? Para não dizer outra. Depois, o facto do trabalho em si, das funções, estarem cada vez mais vulneráveis à automação. Vejo, por exemplo, na China, 77% do trabalho, e isto é uma fonte de 2016, portanto vejam, isto, 2016 já foi noutro século, hoje em dia, portanto já ninguém se lembra, do que é que 2016 o mundo era uma maravilha, não é? Portanto agora é que não.
Portanto, 77% estava vulnerável, 35% no UK, 47% nos Estados Unidos, é fazer a média, mais ou menos, e dizer que 40% em Portugal é vulnerável. E desses 40%, as pessoas que forem para o desemprego têm muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho do outro lado, porque depois não têm as competências, as STEM não têm competências tecnológicas para conseguir desenvolver as suas habilidades e não conseguem entrar no mercado. Portanto, este contexto é importante para percebermos a dinâmica que estamos a falar, que era esta exatamente, que são, lá está. Existem várias formas de organizar isto, nós trouxemos esta, parece-nos também simples. Os baby boomers nascidos a seguir à Segunda Guerra Mundial, a geração X, os millennials e a geração Z. Para quem tem dificuldade também a ver isto, tentamos trazer aqui um bocadinho aqui a ideia para vermos isto em termos de datas, não é? A grande geração, ou a geração grandiosa, que é do início do século XX, que temos já poucos, a Silent Generation, que é a geração silenciosa, nasceu na guerra e, portanto, viveu a guerra aqui claramente e, portanto, tem uma vocação muito própria. Os Baby Boomers, a geração X, de onde grande parte das pessoas que estão a trabalhar se encontram, os millennials, que também já estão no mercado de trabalho, e a geração Z, que também já estão no mercado de trabalho. Ora, nós temos... Só que uma questão engraçada, a tendência e com estas mudanças tão rápidas, é que as gerações que eram mais ou menos estáveis durante 20 anos, 20 e poucos anos, agora o tempo é muito mais reduzido, portanto as mudanças são tantas. Exatamente. A geração Z, neste momento estamos em 2022, mas já a alfa já está aí. Já está aí, exatamente. Já são mais curtas. É por isso que eu disse isto. Bom, é só para tentarmos dar aqui, mas isto é cada vez mais curto e cada vez mais difícil, não é? De ver. Até para tentarmos ver aqui, eu gosto deste em particular, que é, lá está, para 1945, o que é que eu queria era um carro, não é? Em 45 e 60, televisão. Em 60 e 80, os nascidos nessa altura, era ter um computador pessoal em casa, não é? Os nascidos depois é um tablet ou esta geração, quem veio, seja o que for, quer ter uma impressora 3D para imprimir um bife vegan ou para ter um carro que não se conduz por ele próprio, porque é uma chatice para tirar a carta, porque não quer sequer ter um carro. Nem ando, ou seja, esta dinâmica, eu só estou a pegar por isto, e depois temos aqui o slide para poderem mostrar, eu acho que aqui o Signature Product acho que é bastante relevante da grande mudança que está inerente àquilo que faz as pessoas andar. Enquanto que eu queria bens materiais de uma maneira diferente e que me davam o carro porque me permitia liberdade para sair, que eu não tinha antes, portanto, nestas gerações, pré-45, os carros que existiam eram comboios, e se fossem alemães, normalmente levavam para campos de concentração, portanto as pessoas não tinham grande interesse em ir. Depois aparece a televisão, e com a televisão a maior parte das pessoas deixa de pensar, portanto não é uma coisa de computador, já aparece antes, não é? E portanto já era algo consciente. O computador pessoal que está fixo a um sítio, que era desagradável, portanto nós para estarmos no computador tínhamos de estar no mesmo sítio, e agora a liberdade que nos dá, mas essencialmente aquilo que aparece, reparem, esta parte do nanocomputing, o Google Glass, que são os óculos da Google que nos permitem aceder a um conjunto de coisas, como por exemplo falar com pessoas que não têm a mesma língua que nós, etc. O nanocomputing através de pequenos utensílios que podem estar e que estão interligados entre si, portanto comunicam entre si. O 3D printing não numa ótica industrial, mas numa ótica de consumo, que é eu tenho uma impressora 3D em casa e que compro o meu produto num site qualquer, vou comprar um bife, mas imprimo aqui, porque a única coisa que eu vou imprimir, a única coisa que eu vou adquirir é o código. E vou, se calhar, e essa é uma coisa que é completamente... Eu já não vou a uma loja comprar um produto, portanto, eu vou imprimi-lo em casa. Portanto, isto, em termos daquilo que é a fabricação e aquilo que é a estrutura dinâmica do nosso mundo, é uma mudança radical. É uma mudança brutal,
nos hábitos daquilo que são os consumos e na forma como a tecnologia vai mudar drasticamente as formas de trabalho também que existem atualmente. Portanto, só aqui nesta linha, não é? Eu não vos vou estar aqui a massacrar com as outras áreas todas, acho que penso que é relativamente evidente. Só para termos aqui a ideia, lá está aqui entre os 35% e os 29%, é a maioria da população empregada estará aqui, sendo que a geração Z já está também no ar, e como dizia a Patrícia, também já temos as outras a entrar. Portanto, isto, a partir daqui, temos uma miscelânea de pessoas muito grande, com interesses radicalmente diferentes uns dos outros, e com necessidades, e isso sim também muito importante. O que é que nós podemos mudar aqui? O que é que nós podemos fazer? Não é? E é um bocadinho aqui algumas pictadas, vamos só aqui picar à espanhola, se calhar, esta ideia, não é? O que é que nós podemos começar a fazer para atrair e o retaining aqui pessoas? Bom, ações internas, todas as empresas podem colocar em prática e algumas tendências de recrutamento. O que é que podemos ver? Primeiro, uma cultura de colaboração, 3 coisas aqui simples, não é? Investir num workplace moderno e criar uma visão de missão, um sistema em que as pessoas se sintam dentro de um modelo próprio. Este slide, como podem ver, é retirado da Microsoft e, portanto, é um modelo deles, mas que tenta mostrar de uma maneira geral o que é que as pessoas andam à procura também hoje, não é? Sendo que sabemos coisas simples, como por exemplo, as pessoas preferem reuniões face a face com os seus chefes, prefiro reuniões de colaboração e alguns até preferem nunca trabalhar em casa, mas a questão é, há outros que preferem. E a questão é, hoje isto fica em aberto e permite que haja essa nova forma de embeber o trabalho, destas possibilidades de fazer estas coisas, ou então é difícil. Os millennials, por exemplo, precisam que exista tecnologia no seu trabalho. Portanto, é muito difícil estarem a trabalhar sem ter acesso a essa tecnologia. E, por outro lado, também que precisam de ver por onde é que podem crescer, e para isso têm que perceber qual é a dinâmica da empresa, ou seja, qual é a sua missão, quais são os seus valores, qual é o propósito da organização, não é? Eu diria aqui isto como algo de importante. E para criar isso, esse pequeno slide acho que também tenta perceber isso, que são aqui dois enrollments fundamental, a espiral positiva e a espiral negativa. A espiral positiva vai-nos buscar essencialmente a responsabilidade e o ownership, ou seja, o sentido de pertença, estas duas coisas que são fundamentais em termos de desenvolvimento na organização. A integridade organizacional, lá está, os managers dentro da organização engajados com a mesma, não é? A existência de mecanismos de controle e de autonomia, portanto o controle e a autonomia são 2 pratos da mesma balança, eles têm que existir. Se não existir controle, não existe autonomia. Se não existir autonomia, o controle não serve para nada, não é? E depois a existência de uma estratégia de desenvolvimento na organização. Não é? Depois sabemos alinhar, lá está, duas coisas. Não é? O engagement vai originar, claro, o bem-estar vai originar desenvolvimento organizacional, melhoramento da performance, mas também vai originar melhor engajamento com a organização, com maior sentido de pertença. E isso vai permitir, e para isso precisamos de quê? Lá está, saber desenhar, e essa é uma parte que é fundamental, melhores condições de trabalho, job and environment. Quando dizemos o trabalho tem que ser embebido dentro destas questões. Para isso as pessoas também têm que ter uma voz dentro da organização, têm que ser ouvidas, então tem que se criar mecanismos para isso. Perceber a importância do propósito da organização e depois que as pessoas sintam que existe suporte a elas, que haja alguém dentro da organização que seja o seu buddy, como em algumas empresas lhe chamam. Não é? Bom, o contrário disto é a espiral da negatividade, que está
muito em voga e que começa cada vez mais a ver, que é o stress, longas horas de trabalho, a falta de propósito, o facto de ninguém se importar com ninguém, e as pessoas começarem a sentir-se desinteressadas de tudo aquilo que é a organização. E quando esta espiral se alimenta ela própria, o que vai acontecer é que naturalmente as pessoas se despedem. E quando elas se despedem, ninguém vai dizer que se despede por causa disso. Diz que quer ir fazer não sei o quê, quer ir dizer isso. Ninguém diz a verdade, normalmente numa entrevista de saída, se não fizerem entrevista de saída. Vai dizer que alguém oferece alguma coisa a mais. Portanto, é importante às vezes perceber isso. E daqui este pequeno slide tentando de alguma forma exemplificar um bocado esta ideia, não é? O antigamente, que é o escritório como uma utilidade, não é? O escritório é um posto de trabalho, nós providenciamos tudo aquilo que ele precisa, que a pessoa precisa para fazer o trabalho e temos cubículos para as pessoas poderem trabalhar. Hoje, o espaço de trabalho, se mantém assim, desmobiliza as pessoas do trabalho e, portanto, nós temos que conseguir fazer isto de maneiras diferentes. E lá está, o Now, aqui o Playful Office, em que nós misturamos o trabalho com outras questões, o Creating Playful Condition, Creative Think. É muito difícil trabalhar hoje, e principalmente em áreas, por exemplo, de projeto ou desenho, onde o espírito criativo não apareça. Cada vez mais os clientes nos pedem soluções para resolver os problemas deles. E eu, para resolver os problemas que os meus clientes têm, não posso ter pessoas que pensam de uma forma direcionada e sempre da mesma. Porque isso não funciona hoje em dia. Não é? Precisamos de respostas diferentes para dar aos clientes e temos muitas empresas, lá está exatamente com esta questão, que é os clientes estão-lhes a propor, porque estão a aparecer muito mais propostas, muito mais pedidos para fazer coisas. Agora a questão é que a mentalidade também tem que ser diferente. Bom, o Nexo, o que é que aí vem? Provavelmente, bom, são os espaços de trabalho mais agiles, não é? Em que o sistema está feito de uma maneira em que efetivamente existem momentos híbridos. E aqui eu gosto desta ideia que o quartel-general torna-se quase uma representação física por si só dos valores da organização e não a organização. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que passamos a ter efetivamente locais de trabalho centrados na pessoa. E isso vai mudar drasticamente o design organizacional das empresas. Temos que acabar claramente com os organogramas piramidais, porque isso são coisas que começam a ser cada vez mais difíceis. E para tentarmos perceber aqui um bocadinho isto, reparem, algumas das empresas que já fizeram isto e que tentam brincar um bocado com esta questão, e nesta, por exemplo, até estrelas de rock tiveram o Big Mac como colega de trabalho. Isto é muito importante para dizer o quê? Não, tipo, tu podes vir a ser o que quiseres, mas podes começar aqui, começa aqui. Isto é uma estratégia para captar, não é pessoas que nasceram em 1946 ou 47. Isto é malta nova que está-se a tentar relacionar. Também é preciso saber, e dizer, lá está aqui a tal questão, o que é que eu posso trazer, onde é que as pessoas podem aportar valor? E aqui nós dizemos isso no anúncio, isto é um anúncio de emprego, não é? Muitas empresas confiam na experiência, nós confiamos no entusiasmo. Estamos a dizer o quê? Eu não preciso de experiência, quero pessoas entusiastas. É uma diferença substancial, não é? Os nossos colaboradores têm menos de 25 anos, nós acreditamos na juventude. O que é que queremos dizer com isto? Venham para cá, malta nova. Bom, e isto implica que depois as pessoas têm que ser aceites dentro da organização. Só para não serem só do McDonald's, temos aqui também uma que me parece sempre das mais engraçadas. Portanto, precisamos de alguém para resolver problemas. Se resolver este problema, ligue-me para o número que aí está, e o número é este que aqui está. Portanto, se alguém souber resolver isto, ligue para lá. O software developer é entre 35 mil e 45 mil libras. Arthur, a Microsoft anunciou recentemente que nos Estados Unidos vai passar a identificar a banda salarial. Portanto, nós vamos ver os anúncios de emprego, isto nos Estados Unidos, ainda não é com a banda salarial, neste caso. Neste caso é para a Inglaterra, porque está em libras, mas é exatamente isso, não é? Portanto, é um anúncio já deles, a banda salarial lá a aparecer, é muito simples, portanto as coisas começam a ficar muito identificadas, muito óbvias, até porque isto acaba por ser, lá está esta ideia. E lá está depois aqui conhecerem que this is not for you, este é outro anúncio, não é? Também. Unless, agora é o que é que queremos aqui ver. Se, então,
entra em contacto. Um tipo de anúncio diferenciador. Alguns aqui, eu acho que, e trago aqui o exemplo que nós já falámos e que se calhar já muita gente conhece, mas acho que é o exemplo da Mercedes, eu vou pô-lo porque me parece um dos exemplos também muito interessantes. Digam-me só se depois o conseguem ouvir, está bem que eu... Dê-me só mote que conseguem ouvi-lo. Põe só um bocadinho mais alto, espera aí. É que eu não tenho mais som. Olá, Pedro. Bem, Pedro? Ouvimos. Conseguem ouvir? Sim. Este tem pelo menos... É o anúncio da Mercedes. Sempre, sempre. Ok, sempre sinto. Yes. ¿Estás pronto? ¿Para la entrevista? ¿Sí? Pronto. ¿Estás pronto? ¿Para la entrevista? Not really. Yeah, it's my birthday and I have a party tonight, okay? Okay, so welcome. Welcome to our office. So let's just start the interview. Okay, let's starting. Oh yeah. Why did you apply to this interview? I forget the question. Why should we hire you? I get this. How do you migrate the database without downtime? That's very easy. It's just putting another one. How do you spell search? You have a very great drivers. Oh, this was so crazy. I enjoyed it a lot. Thank you so much. Oh my God. Thank you. You are insane, man. You are crazy. Foi um anúncio em Portugal, atenção, por causa da criação do hub da Mercedes. Exatamente, o anúncio foi feito em Portugal. Incrível. E já agora, Manel, dava aqui o mote, deixem-me só, eu vou tentar pegar aqui noutro, só porque isto era carros e acho que as pessoas a seguir ao almoço também já bebiam qualquer coisa. Enjoam. Acho que sim. Vais pôr o certo. Vou pôr de uma bebida. E também é muito rápido, mas já agora... Este é muito bom. Já é antigo também, mas acho que exatamente por ser antigo e que ainda mostra mais, né? Fazia isso, acho eu, em 2013. Vamos lá tentar por este. 2013. Candidato, este não tem legendas, portanto... What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Painting on that out. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Yes, thank you. Okay, Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay like this.
If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Eu fico sempre emocionada com este anúncio, que eu acho que é extraordinário. Isto é 2013, impressionante. Incrível, não é? Patrícia, depois tínhamos aqui isto, eu ia pegar aqui nesta parte, não é? Estratégias de recrutamento, mas eu não ia estar aqui com muitas questões mais depois disto, não é? Mas essencialmente falar sobre a necessidade cada vez maior, se calhar, de sabermos que o recrutamento aqui é uma das armas, não é? De procurarmos, não é? Sabemos converter, sabemos trazer para o nosso lado. E principalmente aqui trabalhar o employer branding, não é? Portanto, a forma como nós trabalhamos essa componente, e a experiência do candidato, e depois o facto de estarmos em redes sociais. Quando muitas vezes nos questionam, mas uma empresa industrial pode estar no Facebook, ou faz sentido, se faz não para o cliente final, mas para, e numa ótica de apresentação, naturalmente, aos seus colaboradores, àqueles que estão connosco, e portanto, numa ótica de se mostrar, isso acaba por ser aqui. Portanto, aqui algumas ideias, e mais uma vez algumas questões. Aqui uma empresa muito comum, que é a Virgin, em que o seu fundador e diretor-geral está sempre em todo lado, e portanto ele é a imagem, isto só porque aqui nesta espécie de candidato, por exemplo, mais famoso disso é o caso da Virgin Media, uma empresa que calculou que uma péssima experiência de candidato lhes custou qualquer coisa como 5,4 milhões de dólares anualmente. E portanto aqui a pergunta que deixamos, se calhar que deixava aqui era, então, e na nossa empresa, qual é o custo de uma má experiência de recrutamento? Qual é que é o custo que nós temos internamente? Que custo direto ou indireto é que nós temos por permitirmos que essas coisas nos aconteçam nas nossas organizações? Não é? E pronto, e se calhar acabava aqui esta primeira parte. Aqui ainda temos que falar. Não. E no fundo passar aqui um bocadinho a bola à Patrícia, no fundo, como é que estamos aqui a falar essencialmente destas novas gerações e de como a forma de os atrair, de os envolver na organização. Mas eu aqui adicionava ainda uma, que é, como é que nós vamos compatibilizar estes jovens, que têm uma tal atitude tão diferente, com pessoas que vêm de outras gerações e com outros
com outra forma de estar, digamos, na organização, se calhar com outras regras, com outras ideias, com outros conceitos, com outra experiência que vem acumulada e que depois às vezes não lidam tão bem com estas novas culturas, não é? Como é que se cria aqui a relação que seja benéfica para ambas as partes? Ora bem, eu acho que umas mesinhas e um caldeirão... Vamos lá. Umas barbatanas de sapo, mistura-se tudo e acho que conseguimos um resultado fantástico. Pronto, esta abordagem e fantástica. Que nós precisamos de fazer. Eu recordo-me que esta sessão até nasce da última que fizemos, onde falámos de algumas estatísticas e isso é mais do que visível. Portanto, entretanto, em 2030, e eu vou se calhar começar por aqui, porque 2030 é ali ao lado, 66% da nossa força ativa de trabalho vai ser millennial e geração Z. Portanto, estamos a falar que a nossa geração, não é? A minha, do Arthur, do Manuel, nós vamos ser apenas 33% da população ativa. E nós às vezes pensamos nestas abordagens como, mas isto é só para pessoas que trabalham no escritório ou para funções mais interessantes. Não, toda a força de trabalho. Portanto, estamos a falar das pessoas que vão para uma frente de obra, das pessoas que vão para uma linha de montagem, portanto é toda a gente. E estas características podem estar mais ou menos evidentes nas pessoas, mas elas, de certa forma, de uma forma mais genérica, elas estão lá. Que eles convivem uns com os outros, portanto, eles vão buscar também e vão beber uns dos outros. Ou seja, sendo este o primeiro grande facto, nós temos que nos adaptar, não é? O que é que acontece hoje em dia? O Arthur deu o exemplo de 2 entrevistas extraordinárias, não é? A Heineken é de 2013, já passaram quase 10 anos, mas continua a ser um anúncio fantástico e a forma hoje como as pessoas vão recrutar ao mercado é importante, porque se eu comparar aqueles anúncios que vimos de McDonald's ou outros e depois tiver o anúncio típico no jornal ou mesmo nas redes sociais em que aparece administrativo MF e depois a missão da função e depois ali determinadas competências, não quer dizer que isso esteja mal. O que é que acontece? É que vamos provavelmente buscar, estamos a orientar-nos para aquelas pessoas que não estão tão interessadas neste tipo de anúncio, não é? Ou vamos buscar talvez o refúgio, usando aqui uma linguagem ceramista, vamos buscar o refúgio das pessoas, porque se nós quisermos ir buscar os grandes talentos, temos de ter a capacidade de ter uma linguagem que vai chamá-los até nós. E a linguagem que hoje utilizamos ainda, do tal administrativo MF, não é uma linguagem que seja apelativa e que seja entusiasmante e que vai buscar aqui os talentos mais interessantes do mercado. Esse é um dos pontos. Falámos também da questão de estar em 4 gerações no mercado e aqui vou mesmo à tua questão, que é como é que nós juntamos esta gente toda a colaborar, que é o mais importante. Não só porque a questão da colaboração e do envolvimento são 2 fatores críticos para a geração Y e Z, portanto o Y são os tais millennials, eu vou usar o termo millennials, como também para que haja aqui uma permuta e uma espécie de transmissão de conhecimento, quer de uma geração para a outra, ou de gerações de umas para as outras, tem que haver esta colaboração. E eu hoje estou com as linguagens, portanto, hoje usando a linguagem Star Wars, é quase que buscar os nossos paduás. Recordam-se o Anakin Skywalker era o paduá do Obi-Wan Kenobi. Eu sou fã da Star Wars porque, entretanto, com o meu filho tive que obrigatoriamente entender toda esta história e é verdade, portanto é criar os nossos paduás e criarmos aqui os tutores e os mentores em que todas as gerações têm algo importante e interessante para acrescentar ao negócio, têm que ser partilhadas entre todos. E é esta a riqueza, esta é uma das riquezas que eu acho que podemos fazer. Portanto, se calhar aqui focar, por exemplo, os ambientes de trabalho têm que ser colaborativos, porque senão estas novas gerações, entretanto foi tudo para casa, não é? E agora como é que os vamos trazer?
a grande parte das empresas está a construir estes ambientes de trabalho colaborativos para chamar as pessoas, e o Arthur dizia, os headquarters são uma espécie de representação daquilo que é a empresa, do seu propósito, dos seus valores, mas é lá que também nós vamos criar a cola, continuar a criar a cola entre as pessoas e transmitir ainda melhor os valores da organização. Sim, porque isso também tem que ser trabalhado entre a parte, e isto depois aplica-se à parte mais de organizacional, a parte de concepção, a parte de desenvolvimento, de design, e depois há a parte da produção propriamente dita, não é? Que essa vai ter que continuar a ser num local físico, na fábrica, que as pessoas à partida não terão maior dificuldade em poder fazê-lo a partir de casa. Como é que depois nós jogamos esta parte? Criamos um ambiente muito interessante para uns e deixamos os outros um bocadinho fora? Ou como é que vamos trazer os outros de fora para esse processo? Arthur, queres dizer? Quer só pegar, porque assim, sim, é provável que nos próximos 3 ou 4 ou 5 anos, 3, 4, 5, em linguagem de trabalho é nada, não é? Isso ainda seja uma realidade, mas daqui a 6, 7 anos, essa questão já não se vai aplicar. Era aquilo que estávamos a falar ali, 77% dos postos de trabalho na China, lá está aquela questão, aquele pequeno gráfico ali está, mostra claramente isto, quer dizer, isto vai ser automatizado, o trabalho mudou, as características, não é que as pessoas não tenham que lá estar, claro que vamos ter sempre que ter pessoas localmente em determinada instância, mas hoje nós já estamos a trabalhar, e às vezes eu quando digo isto, às vezes chama-me um bocado de maluco nesta parte, mas nós vamos ter hologramas que vão fazer isso, não é? Portanto, eu posso estar aqui em casa, eu hoje estou a preparar com um conjunto de parceiros, formações presenciais sem ser presencial em Angola, não é? Que eu apareço como holograma, exatamente porque eu também gosto do Star Wars, Patrício. Portanto, é uma das coisas que eu sempre gostei quando era garoto, era quando aparecia o Obi-Wan, a Leia, aparecia o Obi-Wan, help me Obi-Wan, you are the only one who can help me. Quando ela dizia isto é fantástico, e portanto, hoje temos tecnologia, não só... Exato, não só para... Portanto, aquilo era... O holograma não podia intervir com o meio físico. Hoje em dia os hologramas podem intervir, e já existe preparação para isso, para poder intervir com o meio físico. Portanto, eu a partir do momento em que tiver... E daí aquela questão que tínhamos ali atrás da glove, não sei se viram aquela pequena coisa que era uma luva. A luva, pronto, não fiquei agora com mais impressões daquilo que eu vou dizer, mas a luva pode ser usada em contexto à distância, não é? E, portanto, nós podemos perfeitamente, através intervir com o meio físico à nossa volta. Portanto, eu com isso, Manel, não estou a dizer que não é necessário, que é necessário. Sim, temos é que nos começar a preparar, porque quando nós falamos em coisas diferentes, nós já temos a tecnologia que está disponível, ela mais tarde ou mais cedo vai estar aí. Se não estamos preparados para criá-la, estamos muito atrasados relativamente a algumas coisas na preparação das pessoas, porque há uma questão de mentalidade que tem que ser preparada que demora anos, e a mentalidade que nós temos ainda de trabalho, e calmo já aqui com relativamente a esta parte, que é a mentalidade que temos ainda de trabalho, principalmente no ambiente fabril, ainda precisa de muito shift de alteração, e se calhar precisamos desses tais 3 ou 4 anos para começar a preparar essa mentalidade diferenciadora, não só das pessoas que estão a trabalhar lá nesses sítios, mas das pessoas que os contratam. Porque são ambas as mentalidades que têm que perceber isso. E este é um trabalho que demora, porque a mentalidade das pessoas, a esse nível, quer de quem contrata, quer de quem é contratado, efetivamente ainda não viu isso em termos efetivos a ser desenvolvido e trabalhado. Só uma nota sobre este tema. Sobre a luva, não? Se nós pensamos... Não é sobre... Ora bem, se nós pensarmos que, e eu tenho aqui um lado de loucura tão grande como tu, Arthur, portanto eu vejo hologramas em todo lado já, inclusive. Aliás, há uns anos atrás tudo o que aparecia na Star Wars parecia muito longínquo. Hoje em dia um holograma, ainda há pouco tempo tivemos um evento em Portugal, se não estou em erro, creio que foi da Microsoft, onde alguém dos Estados Unidos fez a apresentação em holograma e, portanto, parecia mesmo que estava ao lado da outra pessoa. Eu acho interessante aqui porque nós achamos que o modelo que existe hoje se vai perpetuar, em que nós vemos uma máquina e vemos não sei quantas pessoas numa linha de montagem. Reparem que a questão da automação vai permitir que as pessoas possam
gerir a máquina de qualquer lugar, ok? E isso vai acontecer muito brevemente. Nós vamos poder gerir e controlar aquela máquina de qualquer lugar. Não quer dizer que não continue a haver a necessidade de ter pessoas nos locais de trabalho, porque vai ser sempre necessário. Eu creio que foi na última sessão que também falei, nós não podemos tentar substituir-nos aos robôs, porque nós não vamos ser robôs, portanto os robôs vão existir para fazer tarefas rotineiras que a farão muito melhor que nós, mas nós vamos ter outras competências muito úteis, que é a questão de gerir imprevisibilidade, é a questão de gerir, de ter a criatividade, e é aqui que nós somos bons. E portanto, mesmo nos locais físicos, esta colaboração vai ter que continuar a existir, porque as pessoas vão ter que continuar a sentir-se estimuladas e motivadas para acrescentar valor à organização. Portanto, não vai ser aquele local de trabalho estático, não é? Na altura do Taylor, não é? Era o Taylor, o Ford, já estou baralhada. Era o Taylorismo, não é? O Ford materializou. Não é? Exato, em que todas as pessoas ganhavam tendinites, basicamente. E o objetivo agora não é esse, o objetivo é ultrapassar isso. Deixa-me pôr aqui outra questão que tem a ver com alguns slides que o Arthur apresentava, que tem a ver com a lógica da atração de pessoas, e estou a falar agora mais concretamente do nosso setor. Creio que dizia algo como os jovens procuram algo com tecnologia, não é? Nós temos tecnologia. Produtos únicos e diferenciadores, é o que nós fazemos normalmente. Para grandes marcas internacionais. Exato, é mesmo isso, somos empresas internacionais. Somos nós que não estamos a conseguir comunicar aquilo que fazemos e por isso não conseguimos atrair os jovens, ou falta aqui outra coisa qualquer que ainda para o qual não despertamos? Eu agora tirava as barbatanas e punha asas de mosca no caldeirão. Experimenta lá, Pura. Começa, Arthur. Queres? Dou duas. Acho. No fundo é porque é que nós não conseguimos, não é? Atender estas coisas todas, que aparentemente, pelo nome, são atrativas, mas depois temos alguma dificuldade em conseguir mobilizar os jovens. Iria fazer força para ele vir, sim ou não? Só esta. E íamos ter uma resposta a esta questão. Esta é a primeira. Ora, isto quer dizer já muita coisa. Quer dizer que as pessoas que trabalham na indústria atualmente não querem, de uma maneira geral, que os seus filhos vão trabalhar nos mesmos sítios. E há, com certeza, razões... Mas essa era a primeira pergunta de raiz que devíamos ter. Esta é algo que nós devemos saber. Porquê? O que é que acontece para que haja esta questão? Porque se nós conseguimos ultrapassar essa questão em primeira instância, conseguimos atrair. Nós só podemos atrair se tivermos alguma coisa de mostrar. Nós podemos ter a tal... essas coisas todas. Mas, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber, não é? E normalmente não sabem. Segundo, além disso, as pessoas precisam, e era uma parte que estava lá também, tinha a parte da tecnologia, mas tinha uma parte que é o propósito. E esta parte do propósito inclui e exige que exista um ambiente onde as pessoas consigam trazer algo de diferente para o seu local de trabalho. E isto é que ainda não conseguimos estar a fazer na indústria. Eu não falo dos moldes ou dos plásticos em particular, falo da indústria em geral. A indústria tem dificuldade em captar pessoas. No entanto, não o está a conseguir fazer porque precisa de comunicar de outra forma, isso sem dúvida nenhuma, mas primeiro internamente. Olha, é muito difícil de captar fora quando eu dentro não estou a fazer o meu trabalho de casa. Não é? E daí eu punha este questionário, só uma pergunta simples dentro das empresas. É um desafio simples, é uma coisa fácil. Uma empresa com 20, 30 colaboradores que se lance, faça um Google Forms e põe lá anonimamente a pergunta às pessoas: gostaria que o seu filho viesse trabalhar para o sítio onde está a trabalhar, sim ou não? E se as pessoas, pelo menos, perceberem que o questionário é anónimo, e eu vou reforçar outra vez isso, elas serão sinceras. Se elas não perceberem que é anónimo, se calhar ou não respondem,
ou respondem o contrário. E isso é sintomático de qualquer coisa. Quer dizer que há qualquer coisa no clima organizacional das empresas que é eminentemente tóxico e pode fazer com que as pessoas não sejam verdadeiras. E aqui, mais uma vez, puxando aqui a questão dos recursos humanos, onde é que nós, gestores de recursos humanos, trazemos valor à organização? Já claramente 2 pontos. O primeiro ao nível do employer branding, porque nós podemos trabalhar, e é fácil implementar um projeto onde vamos trabalhar o employer branding. Atenção que não é só o parecer, o ser é muito importante. Portanto, quando falávamos aqui da questão das mentalidades, a mentalidade tem nitidamente de mudar. A mentalidade tem que perceber que eu não posso mandar uma mensagem para fora e depois achar que se eu não sou isso vai vender, não é? Mais tarde ou mais cedo, não é? Há uma coisa que está em esforço e vai quebrar. Portanto, tem que haver mesmo esta mudança de mentalidade. Ao haver esta mudança de mentalidade, o Arthur falou na questão de toda a gente tem que perceber, não é só um top-down ou um bottom-up, portanto estamos a falar de toda a estrutura da organização ter que mudar esta mentalidade, mas muita coisa vem da formação também que é dada ao topo da organização, e o topo da organização também precisa de estudar estes temas e também precisa de ver o que é que está a acontecer e realmente acreditar que tem que fazer essa mudança, porque depois se for só uma mudança a um nível, a uma parte da organização, não vai funcionar. Não só a questão do employer branding, Arthur, tu tinhas falado, deste aí o exemplo, recorda-me lá. Quando deste agora o exemplo do questionário. Sim. E outro, a questão do questionário, a questão do clima organizacional, mais uma vez nós somos úteis à organização porque podemos fazer um clima, podemos trabalhar e diagnosticar o clima organizacional, perceber o que se passa, mas isto também acontece mais facilmente quando somos uma área isenta. Os recursos humanos têm que ser uma área isenta e em que as pessoas confiam em nós. Um recurso humanos não pode ser tendencioso, o recurso humanos tem que ser abrangente, tem que ser colaborativo, tem que ser isento e tem que estar quando é necessário. Quando isto acontece, nós temos a matéria-prima necessária para fazer o resto. Sim. Aqui o papel principal vai ser da área de recursos humanos, gestão de pessoas, vai ser esse o papel principal, ou o papel principal continua a ser ainda no topo da empresa e se não vier de lá toda a dinâmica, tal não é possível. Eu acho que há aqui uma coisa que se calhar devemos acrescentar, que é para ficar mais claro, que é a autonomia da organização. Exato. É assim, se a organização estiver estruturada com autonomia, ou seja, quando os diretores não tiverem só no nome e no cartão a palavra diretor, mas efetivamente tenham autonomia para praticar, portanto isto não é só ir à missa, é preciso praticar, não é? A coisa não funciona, portanto é preciso, não posso ter só o nome, não é? Eu não posso ter um nome de diretor e depois não ter autonomia para fazer nada. Portanto, mas para definir autonomias, aí sim, portanto, lá está, a interligação entre estas coisas é muito importante. Eu, para poder ter autonomia, tenho que trabalhar o design da organização. E isso implica, que mais uma vez vamos parar aquela palavra fundamental, que implica que haja cedências de poder. E para existir cedências de poder tem que ter um nivelamento das responsabilidades e tem que ter alguém dentro da organização, como falava a Patrícia, com a isenção necessária para poder ir trabalhar essas autonomias, ou seja, tem que haver aqui um sistema de checks and balances, né? Porque senão não funciona. As democracias só funcionam porque têm checks and balances. Quando não têm checks and balances, a democracia desaparece. E isso é fundamental de ser percebido, não é? Quando uma democracia ainda é jovem o suficiente, não consegue que as suas diferentes instituições que são autónomas possam funcionar autonomamente, porque elas vão exercer pressão sobre elas, sobre ambas as partes. A questão é, essa pressão naturalmente não pode ocorrer numa dinâmica em que eu não tenho poder, e o poder, porque senão isso não há check and balances, quer dizer, é por isso que seguir à Ucrânia do lado de lá, que não me lembro o nome, tem um presidente e tem uma assembleia, acho que chama-se Duma, que basicamente estão lá 300 ou 400 pessoas a fazer por isso é que na Coreia do Norte, quando um entra, levantam-se 400 pessoas a dizer, portanto, o que é que interessa ter uma assembleia para fazer o quê? Não é? Portanto, eles não são autónomos, não há autonomia relativamente a esse facto. É a grande diferença, por exemplo, daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, não é? Quando um presidente tentou de forma efetiva derrubar o sítio onde se governa, o sítio onde se governa teve autonomia
para se reerguer e não permitir que isso acontecesse. Isto é sintomático daquilo que estamos a falar. Ora, se numa organização as direções ou as ditas direções não têm poder para poder falar naturalmente com os seus pares, então naturalmente eles vão dizer aquilo que os pares querem ouvir. Não é? E portanto isto tem um nome, não é? Diria eu, não sei, Patrícia, tens algum nome para isso? Eu não sei. Um nome para isso? Agora não me ocorre nenhum. Não, essa novela já superou quase os Peaky Blinders, não é? Porque tem sido o processo mais visto ultimamente nos Estados Unidos. Exatamente. Continua, não é? A ocorrer. E vai voltar, ou seja, temos aqui claramente ainda, de uma maneira muito evidente, esta luta que está a ser institucional entre uma instituição que já não existe, que é o ex-presidente, que já não tem poder, mas que tem um poder enorme dentro de um público abrangente que não lhe retira. E, portanto, é muito importante perceber isso. Uma nota importante que o Manuel perguntava, afinal, onde é que está a responsabilidade? Quem é que começa? É os recursos humanos, é a gestão de topo. É importante clarificar o seguinte. Diferenciar aqui a questão das responsabilidades. O know-how efetivamente está nos recursos humanos e o expertise, portanto, toda a competência para desenvolver esta estrutura está nos recursos humanos. Obviamente tem que ter a tal autonomia, concordo perfeitamente. O cenário ideal, uma estrutura que confia, que dá autonomia às pessoas para desenvolver os projetos e que ajuda a crescer. Isto é o cenário ideal. Agora, lá está. Voltamos a mudar as asinhas das moscas e agora talvez pôr ali um rabo de crocodilo e aquilo é mais fácil de gerir. Hoje estou um bocado bruta, mas desculpa. Bom, nós estamos aqui quase no final, mas eu pedia-vos, a cada um de vós, se tivessem que dar, eu diria, 3 conselhos, assim muito rapidamente, às empresas, não é? Sobre como lidar com esta questão da revolução geracional que está a acontecer e a entrada de jovens na indústria. Quais eram as prioridades ou o que é que vocês chamariam a atenção dentro de uma empresa para serem o foco da atenção neste processo? Forçar tudo. Queres que eu comece? Está bem. Então, Sim. Primeiro, se calhar começámos a perceber a primeira lógica. Só conseguimos responder aos clientes, só conseguimos responder a clientes se tivermos pessoas a trabalhar. Esta é a primeira dinâmica. Podemos ter muitas... É que isto é engraçado. Não tínhamos propostas, era difícil. Agora temos propostas a mais e temos muita gente com muitas propostas para dar e não tem pessoas para desenvolver os projetos. E isto é crítico. Então quer dizer que o equilíbrio aqui é fundamental. Portanto, é importante olhar para dentro. Depois, segundo, olhar para dentro da organização e ver quem é que efetivamente tem e saber organizar a casa. É preciso organizar a casa internamente. Quem é que está, como é que está e de que maneira é que pode agir sobre essa questão. E isso implica exatamente perceber que o poder tem que estar em sítios separados e que tem que haver, naturalmente, mecanismos de controle que permitem ver se o poder está a ser bem usado ou não, para que quando alguma coisa não está a ser usada corretamente, haja mecanismos de ação que permitam retirar as ilações necessárias e agir sobre a situação. Portanto, eu não posso ter autonomia se não tiver o meu mecanismo de autonomia preparado. Portanto, eu tenho que saber, a autonomia só vem com responsabilidade, não é? Portanto, e a responsabilidade tem que ser assumida, não pode ficar debaixo da mesa. Portanto, eu diria estas 3 coisas como sendo fundamentais numa primeira fase. A fantástica palavra accountability, não é? Pois, exato. Isto dá três conselhos. Por onde começar, realmente não é uma resposta assim, na minha opinião, tão fácil de dar. Eu fazia uma coisa, primeiro, havendo essa mentalidade, é importante, como é que mudamos mentalidades nas organizações? A aplicação vai ajudar-me. Eu, se calhar, investindo mais em formação ao nível do topo, das bases, das FIAs intermédias, é algo que vai enriquecer a organização de conhecimento de formas de trabalhar diferentes. E se calhar também ir a formações fora, vamos trazer outras experiências. Lança aqui
o réptil, quer dizer, neste caso do crocodilo até lanço o réptil, lance mesmo o réptil para podermos trazer aqui, não vamos trazer o crocodilo, mas trazer se calhar exemplos reais de empresas que fazem isto, porque às vezes as pessoas pensam, isso não acontece, e há excelentes exemplos. Portanto, é uma forma também depois de mostrarmos que realmente as coisas são possíveis de fazer, que é possível. E depois fazia uma coisa que era, eu chamava os colaboradores para falar sobre isto. Eu já dei uma vez esta sugestão, até acho que foi numa sessão, Artur, já há muito tempo, em que chamem os colaboradores, coloquem os problemas aos colaboradores e vejam o que é que eles dizem. É uma forma de começar. E depois, como já têm várias gerações, vão perceber a diferença de opiniões e depois o objetivo é conjugar isso tudo, portanto, tornar as empresas mais colaborativas, pedir opinião, deixar que as pessoas possam intervir nas decisões e possam dar, obviamente, e sentir que estão a crescer e estão a ser ouvidas. Deixava essas sugestões. Mas o rabinho de crocodilo também dá jeito. Também ajuda. Aliás, não vou dizer o que estava a pensar. Muito bem. Estamos em cima da hora, só lembrava a quem que está a assistir que gostaríamos de ter a vossa análise a esta sessão e darem os vossos comentários, as vossas sugestões e também propostas de temas para futuras sessões que tenhamos. E no fundo agradecer à Patrícia e ao Artur por mais esta partilha, por mais esta conversa que tivemos aqui sobre este tema que efetivamente tem muito que se lhe diga e obviamente é um tema de futuro, não é? Porque vamos ter que, como o Artur disse, vamos precisar de pessoas, vamos continuar a precisar das mesmas pessoas para falar com os clientes, para desenvolver os processos, para desenvolver os produtos que temos em mãos e, portanto, será fundamental que continuemos a falar sobre estas questões das pessoas, das suas competências e da forma como podemos tirar o maior partido e que elas também se sintam o melhor possível dentro de uma organização e queiram ficar na organização e queiram ajudar a desenvolver a organização. Acho que são esses os temas que temos aqui que são envolventes, que são importantes e com os quais gostaríamos de dar continuidade em próximas sessões. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos, muito obrigado por participarem nesta sessão e contamos convosco em futuras edições. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Até à próxima.